Então, a minha saudação a todos. Hoje estamos aqui, então, para falar um assunto que, na verdade, Jesus falou, né? É para os servos dele, né? Então, é para a igreja. Amém? E a quarta parábola que aparece em Mateus, ali, Mateus, Jesus contou 4 parábolas, né? Ali no livro de Mateus 24 e 25, né? Começou no 24. E a quarta parábola foi justamente a parábola dos talentos, né? Foi o tema, tá chegando a irmã aqui, vou saudar a irmã aqui, Luzia, amém. Foi o tema do encontro bíblico-regional, né, que aconteceu lá no último sábado, né, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, né, foi então, e o tema lá foi, o título foi Desenterrando os Talentos, Desenterrando os Talentos, né. Saudar a irmã Luzia, seja bem-vinda, irmã, Deus abençoe, amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Quase, mano, em nome de Jesus. E então, hoje, fazendo então o regado da mensagem do encontro lá de Florianópolis, que aconteceu sábado, né? E o tema foi Desenterrando os Talentos. Então, eu creio que Jesus vai falar bastante com a gente hoje, que ele falou para os servos, né? Os servos dele. Vamos começar então fazendo a leitura, primeiro aqui de Marcos 10, 42, a partir do 42. Aqui é Jesus falando aos servos, né? Marcos 10, 42, que fala assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Amém? Então é Jesus falando, né? Será servo de todos. Mas outra passagem, agora vamos ver aqui então, que é Mateus 25, a partir do 14, aqui é a parábola dos talentos. Mateus 14, a partir dos 25, que fala assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém?
Então, aqui a parábola, então, dos talentos, né? Vamos estar, então, meditando em cima dessa parábola, né? Para ver o que Deus quer falar com a gente aqui, fazendo um regar, então, da mensagem do encontro. Amém? E saudar os irmãos que entraram, então, irmão Zé Marcondes, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, irmão Marcos, também, entraram aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? E convidar a irmã Luzia, então, a fazer a oração inicial. Depois vamos ter 2 cânticos. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nesta manhã ou nesta noite, meu Deus, eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor Jesus. Pai, eu não sei, Senhor Jesus, quais são os talentos, Pai, qual foi, Pai, a dácima que o Senhor colocou em minhas mãos, Pai, e nas mãos de meus irmãos e minhas irmãs. Mas, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós viemos, Pai, multiplicar, Senhor, cada talento, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser gratos, ó Pai, por cada um desses talentos que recebemos, ó Pai. Deus nos ensina, Senhor, a te buscar, Pai, a fazer a tua vontade, Senhor Jesus. Nos ensina a ser gratos, ó Pai, não só, Pai, no lado financeiro, no lado bom, Senhor Jesus, no lado da alegria, mas nos ensina, Senhor, a ser gratos também pelas lutas, pelas tempestades, ó Pai, pelo deserto que passamos todos os dias, ó Deus. Pai, eu te glorifico, Pai, e te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua existência, Pai. Te agradeço, Pai querido e amado, Deus, pelo Senhor ter nos dado o teu Filho Jesus Cristo, Pai, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela salvação que o Senhor me deste, Senhor, e aos meus irmãos e às minhas irmãs. Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Em tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ensina, Pai, a ser gratos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sou grata por esta live também, Pai, por ouvir a tua palavra, Senhor, por poder, Senhor, compartilhar, por poder orar, por poder estar louvando junto, ó Pai, por estar, Pai, em harmonia com os meus irmãos. Pai, leva cada um dessas pessoas, Pai, que vai assistir no YouTube, Pai querido e amado, seja qual for, Pai, a rede social que a pessoa vai assistir, Pai, essa live. Deus abençoa a vida dessa pessoa, Pai. Entra na casa dessa pessoa com providência, com salvação, com cura, com renovo, com restauração, com avivamento, com milagre, Senhor, que essa pessoa necessita. Senhor, também em tuas mãos eu te entrego a saúde de meu pai, da minha mãe, a minha saúde também, o meu casamento, os meus filhos, e a cada um, Pai, que estão assistindo essa live também, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a vida do levita que vai tocar, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a palavra que vai ser, Pai, compartilhada, Pai querido e amado, que você vem estar, Pai, abençoando grandiosamente e poderosamente o ministro da palavra, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa também o aplicativo Pão de Judá, Pai querido e amado, a TV por assinatura, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e obrigado pelas portas do YouTube que o Senhor está abrindo para cada um de nós, Pai, para transmitir e levar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Beira dos rios de Babilônia nos sentamos e choramos com saudades de Sião. À beira dos rios de Babilônia nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Os salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá os que nos prenderam pediam canções. Nossos torturadores
alegria. Cantai-nos um canto de Sião, como cantar uma canção do Senhor na terra estrangeira. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita venha secar, como cantar uma canção do Senhor na terra estrangeira. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita venha secar, louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Grande és tu, Senhor. Opera, Senhor, maravilhas, prodígios, sinais, em nome de Jesus, Senhor. Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a tua salvação como uma tocha acesa. As nações verão tua justiça, e todos os reis a tua glória, e terás um novo nome, que a boca do Senhor designará, 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 designará. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra.
descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na Em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do 42 até o 45. Marcos, capítulo 10, do 42 ao 45. Vamos orar, ler juntos, prestando muita atenção nas palavras de Jesus. O que ele está nos dizendo aqui? Se alguém está doente, invoque o nome do Senhor Jesus agora e receba a cura. Se alguém está perturbado, invoque o nome do Senhor e receba a paz. Vamos ler. Orando. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande dentre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos entender e aprender esses princípios preciosos de Cristo que está nos ensinando. Que aqui diz o seguinte: no mundo, quando nós estamos sob a autoridade de alguém, nós não tem como, eles nos dominam. No mundo é assim. E temos que nos submeter porque precisamos. E nunca seremos grandes se somos dominados no mundo. O mundo é totalmente diferente do reino de Deus. É por isso que Jesus chamou os discípulos, que são os mais íntimos, os que auxiliam Jesus, como nós hoje, os crentes da igreja, somos os ajudadores, os cooperadores de Jesus. Então ele chamou para junto. Eu quero falar algo para vocês, que vocês no mundo conhecem uma maneira entre senhor e servo, mas eu quero ensinar um outro princípio para vocês que vocês não conhecem. E na igreja, nós seguidamente nos deparamos com pessoas lutando, competindo, brigando para ocupar um cargo, para ser um líder. Eles não entenderam ainda que dentro do reino de Deus, na igreja, quem promove as pessoas para ser líder, ocupar essas posições, quem coloca as pessoas nessas posições é o Senhor Jesus Cristo. Não é os homens não podem fazer essas coisas dentro da igreja. Não é porque eu simpatizo, que eu me dou bem com uma pessoa, porque eu gosto do jeito daquela pessoa, que eu vou colocar ela num cargo que é grande na igreja, considerado diante dos outros. Não, eu não posso fazer isso. A obra de distribuição das tarefas e dos cargos dentro da igreja
ela é feita pelo Espírito de Deus. Então, o líder, a autoridade local, ela recebe do Senhor a inspiração do Espírito, testifica e depois então chama aquela pessoa, unge aquela pessoa e coloca naquele cargo. E veja bem, quando isso acontece, aquela pessoa não pode raciocinar e pensar que é o mesmo sistema que está no mundo, porque Jesus diz aqui algo muito sério. Se eu quero ser grande entre os irmãos na igreja, eu me torne a servir a todos que necessitam de ajuda na igreja. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais consagrado eu estou, quanto mais obediente a Cristo eu estou, quanto mais servo eu sou, né? Quanto mais humilde eu sou, quanto mais elevado espiritualmente eu sou, mais eu passo a servir os outros e não me preocupo mais com as minhas coisas. Passo a viver para os outros. Então, eu me gasto em favor da edificação dos outros. Então, em vez de defender os meus interesses e conquistar as coisas que eu quero e sonho, não, eu vou abandonar isso tudo. Porque agora eu tenho um cargo mais elevado na igreja, agora eu tenho que ser servo de todos. Veja bem, quando um presbítero assume uma igreja, ele passa a ser servo de toda aquela cidade, de todos os que o Senhor vai ganhar, aquelas almas, de todos aqueles que o Senhor vai edificar. Aquele presbítero, que é o maior em autoridade, é o mais grande ali, ele passa a ser servo de todos. Então ele não tem mais hora para ele não tem mais dia para ele, porque a hora que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, levar ele a entender que o povo está com necessidades, ele tem que ir lá para se doar, para servir, e até às vezes tem que aguentar desaforos, tem que aguentar críticas, murmurações, queixas, mas tem que estar orando por essas pessoas, perdoando, ensinando a palavra, apacentando esse povo, até que eles entendam o que é Cristo e a igreja. Até que eles cresçam espiritualmente e parem de ter procedimento pecaminoso e natural na igreja. Então Jesus disse, se você quer ser grande, por que Jesus estava ensinando essas coisas para os discípulos? Porque havia 2 dentre os 12 que queriam um cargo elevado no reino de Deus. Então Jesus, vendo aquela ambição que chegou aos discípulos e digo, olha, isso que aconteceu aí, essa disputa, esses pedidos para um sentar à minha direita ou à tua esquerda, na glória, eu quero dizer para vocês que isso aí só depende do meu Pai. Mas também quero dizer algo, aquele que quer ser grande agora, que seja servo de todos. E quando Jesus revelou isso aos discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 6, também o Senhor deu esse entendimento aos seus discípulos, porque no capítulo 6 o Senhor foi revelando o plano de Deus e por que chamou para a salvação e por que está restaurando as almas. Porque é só para servir pessoas cooperando com Jesus. Então, Jesus quer fazer uma obra em todos os chamados, em todos os escolhidos. E aí nós, então, somos os cooperadores de Jesus, porque Jesus está na glória. Então, ele nos usa para prestar serviço de salvação e restauração para as ovelhas. Então, quando eu me nego, minha própria vida e todas as coisas que eu desejo naturalmente, e tudo que eu sou como homem natural,
para fazer e prestar um serviço para Cristo, beneficiando assim os meus irmãos, e eu não ganho nada especificamente para fazer isso, é meu dever, isso é tudo gratuitamente, graciosamente eu tenho que fazer, porque eu estou ganhando de Jesus de graça, as habilidades, os dons, o ministério, a capacidade, a habilidade, a destreza, toda vem do Espírito. E eu de graça tenho que dar essas coisas sem esperar nenhum elogio em troca. Essa é a verdade. Porque o servo não espera aplauso, o servo não espera reconhecimento, o servo não espera elogio, o servo não merece a glória, é o Senhor dele que merece a glória. Então veja bem como nós precisamos restaurar isso dentro do nosso coração, da nossa cabeça. Porque nós achamos que quando entramos num cargo na igreja, podemos agora sim fazer que todos venham nos servir. Totalmente errado esse pensamento. Totalmente errado. Não é esse o ensinamento de Jesus. Quando Deus te chama para um cargo na igreja, Ele está dizendo para ti, seja mais servo, mais humilde, porque agora tu vais ter que te negar para edificar a outros. Então tem pessoas, eu sou auxiliar do presbítero, eu sou importante, vocês me respeitam, porque eu sou autoridade, eu sou auxiliar do presbítero. Mas não é assim, irmão. Você vai agora ser auxiliar do presbítero, glória a Deus, vai ter que servir mais os irmãos, vai ter que suportar mais eles, vai ter que orar mais por eles, apacentar mais eles. Creia nisso. Jesus disse isso. O próprio Jesus que desceu da glória, que poderia ter um trono todo de ouro na terra, e 50 pessoas abanando ele, porque ele é digno dessas coisas. Mas ele veio dar o exemplo do que é ser grande no reino dos céus. Jesus é o maior de todos no reino dos céus. E, no entanto, ele passou servindo as pessoas, ele não tinha casa para morar, ele não tinha cama macia, às vezes tinha noites que tinha que dormir lá no meio do campo, no meio do mato, lá nos montes, né? E Jesus não tinha o conforto, não tinha um local, não tinha hora para comer certa, não tinha hora para beber, não tinha nada. A vida dele era pregar, curar, libertar, edificar, ensinar as coisas do reino para as pessoas. Essa é a nossa função de servo. Jesus veio e mostrou o que é ser servo, viver para os outros. Se você não entendeu isso, não importa qual é a função ou posição que Jesus te colocou neste corpo de Cristo. Não importa. Aonde você está servindo irmãos que Jesus escolheu. Por quê? Fazer isso com amor. Porque se você não serve por amor, isso não edifica as pessoas. Se tu vai fazer só para agradar o presbítero, não edifica as pessoas, eu digo para você, vai dar problema, as pessoas vão ter problema de relacionamento, não vão sentir o amor divino na tua vida, vão sentir carteiraços de autoridade natural e postura que mais divide o corpo do que une e mescla e harmoniza o corpo de Cristo. Porque se eu exercer os dons e o ministério, se eu ser servo, eu tenho que fazer por amor. As pessoas têm que sentir o amor de Cristo fluindo através da minha vida. Às vezes tem pessoas que servem os irmãos e que nunca falam com os irmãos quase. Não sei se você percebeu. Por exemplo, os intercessores que passam noites orando, que sente a carga do Espírito. Eu quero até dizer para os irmãos que isso é tão precioso, é tão grandioso no reino de Deus. Aquele intercessor que sentindo
o chamado de Jesus e do Espírito tira da sua noite aquele conforto do repouso, do sono, e bota o joelho por terra, fica ali na torre, recebendo as comunicações do Espírito, intercedendo pela congregação, pela salvação das almas, para a edificação das pessoas, clamando pela edificação do corpo. Então, olha como essa pessoa é servo e como ela demonstra o amor de Deus pelas pessoas. E, no entanto, os intercessores nem são vistos pela comunidade. Ninguém aplaude eles, ninguém sabe o que eles fazem, mas é um trabalho precioso. Porque enquanto todo mundo pega o melhor do tempo, que é o repouso da noite, o descanso, é o sono, eles estão ali, ouvindo o Espírito, sentindo as coisas do Senhor e colocando um clamor diante de Deus para que Deus estabeleça, derrame as suas bênçãos sobre o povo, sobre a congregação. Quem é que dá importância para isso? Porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo. O intercessor poderia muito bem chegar e dizer assim, olha, vocês nem me valorizam, não dão bola para mim, não estão nem aí comigo, eu passo as noites em claro por esse... Mas eles não fazem isso, já notaram? Eles nem sabem que você... Eles nem fazem questão de contar para ninguém que eles oram à noite. Mas, no entanto, Deus vai torná-los grandes no reino de Deus. Essas pessoas. Vai torná-los grandes. Você vai ver que intercessores de ofício vão ter galardão maior do que os pregadores. Você vai ver isso. Porque eles são servos amados de Deus. Você não tem ideia como eles têm um ministério precioso para edificação. Tem pessoas que trabalham nos bastidores da igreja, dentro de salas, preparando os materiais da igreja, que ninguém sabe o trabalhão que aquilo dá, como aquilo exige abnegação, como aquilo exige amor, esforço. E simplesmente abre a apostila e diz assim, não está no espírito essas coisas. Quantos meses já disseram essas coisas? E está tudo no espírito. Né? Então veja bem como eles sofrem para ser servos amados de Jesus e como eles dão sem nada esperar em troca. Que sejamos sábios para não abrir a nossa boca em vão e ser julgado pelas nossas próprias palavras. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmão. Saudar o irmão Sullivan, então, que chegou aqui, né, com a gente também. Mas, irmãos, estamos falando hoje, então, sobre a parábola dos talentos, né? E quando a gente olha para essa parábola, é bom sempre a gente olhar o contexto bíblico, o que vem antes ali, né? O que aconteceu ali. Então, no capítulo 24, eles tinham perguntado para Jesus como é que seria o final dos tempos, né? A parte escatológica, que é chamada, né? Então, Jesus falou para eles tudo, né? Aí, o que aconteceu? Depois, Jesus começou, então, ele contou 4 parábolas. E as 4 parábolas falavam para eles, especialmente para os discípulos, né? Para os servos do Senhor. Então, a primeira parábola, exortação à vigilância. Parábola da figueira, né? Que o servo tem que estar sempre pronto, ali, vigiando. A segunda, do bom servo e do mau servo. Falava sobre relacionamento com os irmãos, né? Que seria o mandamento que Jesus liberou, de amar o próximo, né? Como assim. E depois a terceira, as 10 virgens. Uma parábola também bastante interessante aqui, que fala sobre consagração e de ter a natureza de Deus, a alma, né? A restauração. Mas e a quarta parábola que a gente vai falar hoje? Parábola dos talentos. Então aqui envolve o quê? Envolve o serviço para Deus, né? O nosso serviço em cima daquilo que Deus nos deu. Ele deu talentos. E o que mostra aqui que pelo menos um talento ele deu. Ninguém, né, não pode, não tem talento. Tem. Deus te deu algo
ele, se algo que ele te deu, ele quer aproveitar no serviço da edificação da igreja. A gente viu que Jesus não aceita que enterre o talento. Vamos ler aqui, então, e comentar, né, que é bem interessante essa parábola aí. Então, é Mateus 25, 14, né? Vamos procurar, assim, resumindo, para não ficar muito longa, para a gente poder comentar tudo que é importante. Então, a primeira coisa, um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Jesus, né? Jesus ausentou, Jesus está à destra do Pai, aí começa falando, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, né? A cada um segundo a sua capacidade. Então, partiu, né? Tem uma coisa importante aí, ele dá talento segundo a capacidade de cada um. Quer dizer que Deus não vai cobrar de nós além daquilo que nós somos capazes de dar para ele. Amém? Né? Então ele olha, ele sabe o que eu sou capaz, né? Ele sabe o potencial que tem em mim, né? Qual é o meu potencial? Então dou um talento. Esse um talento, a gente já foi comentado isso na mensagem do encontro, parece pouco, mas não é. Um talento, né, é um valor monetário, equivale, olha só, 20 anos de serviço. Um trabalhador da época lá, né? Então, é equivalente. Um talento vale 20 anos de serviço. Esse talento parece, mas ganhou só um talento. Não é pouca coisa. É bastante, né? E todos ganharam talentos. Quer dizer que todos tinham capacidades, potencial para usar na edificação, né, do reino. Bem, agora vamos ver aqui o 16, aí mostra como cada um reagiu. Ó. O 16, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente. Olha só, né? A gente nota que tem um entusiasmo nisso, né? Imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, né? Bem, quer dizer que ele começou então a fazer aquilo que o Senhor tinha falado. O Senhor queria que multiplicasse talentos, né? A gente sabe que isso aí dá para relacionar com os frutos, né? Jesus também fala que nós temos que dar frutos, né? Usar o talento, negociar. Então, o primeiro conseguiu ganhar outros 5, né? Agora, o 17, versículo 17, do mesmo modo, quer dizer, com o mesmo entusiasmo, a importância que tem o entusiasmo, né? Amor, zelo pelas coisas de Deus. O que recebera 2, ganhou outros 2. Ele tinha recebido 2, só o dobro do outro, né? Ganhou 1, né? Ele não se sentiu inferior. O outro ganhou 5, eu ganhei 2. Não, ele foi lá e negociou, né? Então, a gente vê assim que tem a ver com o entusiasmo, a importância que tem de eu ter uma disposição de servir o Senhor, né? Agora, o que aconteceu aqui no versículo 18, o que receberá 1, versículo 18, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha aqui, né? Que é um valor monetário, né? Era 20 anos de salário, irmão. O que ele fez ali com o dinheiro do Senhor? Ele escondeu numa cova. Ele enterrou o talento, né? Enterrou, ele não deu nem chance nenhuma para aquele talento. Simplesmente escondeu, né? O talento. Olha como isso aqui, né? A gente tem que ter cuidado com isso, então, né? Nenhum de nós dá para dizer que não tem nenhum talento, né? Todos nós temos, né? E o que aconteceu? Aí diz que depois de muito tempo, se representa o tribunal de Cristo, né, irmão? Tem uma passagem que diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Então, depois de muito tempo, quer dizer, tinha passado, né? Tinha chegado o final dos tempos. Então, o versículo 19 agora. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, né? Tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? E Deus, Jesus vai olhar para, então, como é que foi, né? Como é que tu fez com os talentos que eu te dei, né? Bem, irmãos, né? Aí o versículo 20, então, aproximando-se, o que receberá 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, né? Deus confiou 5 talentos, olha aqui, né? Eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor logo respondeu, no 21, disse, o Senhor, muito bem,
servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né? Então, ele multiplicou o talento, e aquilo bastou para Jesus, né? Multiplicou, ótimo. Te dei 5, né? Tu trouxe 10 aqui para mim. Então, foi fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Ele vai receber galardão, né? A primeira coisa, recebe galardão. Entra no gozo do Senhor. O que é entrar no gozo do Senhor? Reino milenar com Jesus, né? O gozo do Senhor é a festa das bodas do Cordeiro. Então, notem que se eu botei meu talento a serviço do reino, né? Quer dizer que eu ganho então a entrada nas bodas do Cordeiro, né? Agora o 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei, né? Ele também multiplicou o talento. Agora aqui então no próximo versículo, o Senhor fala para ele: disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Olha aqui, né? Servo bom e fiel. Importante que a gente vê aqui que as qualificações que o Senhor falou para ele. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Né? Então, a mesma coisa que o anterior, ele também, mesmo elogio, ele também entrou no gozo. Ele entrou, então, nas bodas, né, do Cordeiro, no milênio. Né? Mas e o 24? O que acontece aqui? Chegou ao terceiro, né? Chegando por fim, o que recebera 1 talento, né? Que não era pouquinho, mas era um talento que ele tinha ali. Disse: Senhor, sabendo que é severo, olha só, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. A gente nota o quê, né? Está amargurado com Deus, irmãos, misericórdia, né? Não passa isso aqui, ele destilou aqui em cima do Senhor aqui, né? Tudo que estava dentro do coração dele ali, né? Ao versículo 25. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha aqui, né? Ele devolveu para o Senhor o que o Senhor tinha entregue para ele multiplicar, para ele aplicar, né? Quer dizer, o talento ficou na terra, ficou enterrado, não rendeu nada, né, para o Senhor, né? E o Senhor aí falou com ele bem duro, né, irmão? Aqui o versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, né? Os outros era bom e fiel. Esse era mau, negligente, né? O que é ser negligente, né? É fazer as coisas sem zelo, né? Com negligência, né? Ele não fez, ele simplesmente escondeu, né? Sabias que sei onde não semeei e ajuntos não espalhei, onde não espalhei? Aí o versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, né? Quer dizer, ele ia ganhar pelo menos o juro, né? Em cima do talento, do valor ali que ele tinha recebido, né? E o que representa isso aqui, né? Às vezes uma pessoa não quer fazer a obra, mas ela diz, olha, não vou fazer a obra, mas eu vou, de repente tem um missionário lá, eu vou ajudar esse missionário, né? Eu vou mandar um valor para ajudar ele lá na alimentação, né? No vestuário. Quer dizer, ele vai estar investindo no reino. Né? Ele vai estar investindo no reino. Então, ele vai estar, na verdade, participando da obra. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Quer dizer que o Senhor teria aceitado se ele tivesse feito isso, né? Amém? Mas ele enterrou na terra. Então, a gente vê assim que o enterrar na terra é algo que Deus não aceita. Que eu despreze o talento que ele deu para mim. Misericórdia, né, irmãos? É sério isso aí, né? Que notem o que aconteceu com esse servo aqui, né? O que sobrou para ele aqui, né? Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Olha, o que tem 10. Né? Aquele que tinha 5 e multiplicou, né? Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado, né? Tem o que aqui, né, irmãos? Tem zelo, tem amor, né? Fidelidade, né? Porque ele foi falado muitas vezes, servo fiel. Ele era fiel, né? Então esse aí, ele tem 10, tá, mas dá mais um para ele, né?
Ele foi fiel, aqueles 5 que ele tinha, ele trabalhou e conseguiu multiplicar. Quer dizer, ele tinha 5 para multiplicar. Ele multiplicou 5. O outro tinha 1, enterrou na terra. Misericórdia, né, irmãos? E olha o que falou aqui, né? O versículo 30. E o servo inútil, foi chamado de servo inútil, né? Realmente. Lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, né? Ele não perdeu salvação. A gente vê que usar o talento ou não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com ir para o milênio ou ir para trevas exteriores, né? E foi o que aconteceu com esse servo que enterrou o talento. Ele foi para trevas exteriores, né? Ali haverá choro e ranger de dentes, quer dizer, ele vai ser disciplinado por Deus, ele vai entrar na disciplina, enquanto os outros servos vão estar lá no milênio, no gozo do Senhor, ele vai estar nas trevas exteriores, né? Amém? Então, essa parábola fala bastante sobre a importância de eu me preocupar e não enterrar o talento. O talento que Deus me deu tem que ser colocado a serviço do reino, né? Amém? Eu não posso simplesmente desprezar aquilo que Deus me deu. Amém, irmãos? Então, é uma parábola, né, que Deus falou duro ali, né? Hein? A gente vê que na hora lá que tem agora, hoje Jesus é Salvador, né? Senhor e Salvador, mas tem uma hora que ele vai ser o juiz, tribunal de Cristo, e aí, né? Aí realmente é hora de prestar contas, né? Amém? Então, por isso que a gente tem que levar as coisas de Deus com seriedade, né, irmãos? Temor e tremor é importante também, né? Não ser negligente, não ser um servo mau e negligente, né? Como aconteceu ali. Que vai ter, Deus vai tratar, né? Teve que ter um tratamento lá para ele, de acordo com a dureza de coração que ele tinha, né? Amém? Mas então, abrir para vocês também, amém? É um tema bastante rico, né? Eu procurei não alongar muito aqui, para vocês também poderem participar dessa mensagem, né? Como é que está o meu talento? Ah, eu não tenho talento. Tem, pelo menos um. Pelo menos um talento. E esse aí o Senhor quer que tu multiplique, que tu coloque a serviço, né? Do melhor jeito possível, que tu tenha entusiasmo para fazer aquilo ali, né? Nota que os dois que conseguiram multiplicar, eles saíram imediatamente. Eles tinham entusiasmo, né? Ah, vamos lá, vamos nós, vamos fazer a obra do Senhor, né? Com alegria, misericórdia, né, irmãos? Quando a gente lembra do terceiro ali, dá uma tristeza, né? Então, nós temos que colocar o nosso talento ao serviço do reino do Senhor, né? Isso é importante, né? Não ficar amargurado, que ali a gente vê que ele tinha uma amargura com Deus ali, né? Uma coisa bem doida, né? Ele julgou o Senhor dele, se amargurou, enterrou o talento. Tá aqui o que é teu. Misericórdia, né? Mas ele também era do Senhor, né? Nem? E aí, né? Mas, amém, né, irmão? A gente vê que no final ele teve que ser tratado lá no lugar do céu, lugar dos cristãos, né? Dos crentes, né? Que o crente não perde mais salvação, não vai para o inferno mais, né? Mas trevas exteriores, que é um lugar muito parecido, né? Não é um lugar também muito agradável para a gente ir, né? Misericórdia, né? Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa realmente procurar cada dia, cada vez mais, estar procurando usar o talento que Deus nos deu, né? Ser uma ferramenta afiada para o Senhor poder usar. Amém? Mas, o que mais que eu falar? Está aberto para vocês agora. Irmão, eu só tenho uma pergunta, né? Não assim para mim, né? Mas para as pessoas que vão entrar, que vão acessar, né? Elas podem ter aquela dúvida que no começo eu tinha, né? O que são talentos, né? O irmão pode explicar aí, né? Para as pessoas que vão entrar, que vão ouvir, que não entende bem o que é talento, o irmão pode nos explicar um pouco? Amém. Pois tem também outro vídeo que ajuda bastante sobre esse tema, que é o propósito e potencial. Tem esse vídeo também no nosso canal, né? Mas o talento aqui, na verdade, são habilidades que Deus deu para nós, né? Que nós devemos usar na edificação do reino, né? Alguém tem uma habilidade de pregador,
né? Outro para apacentar, outro para evangelizar, hein? Se a gente for olhar lá em Efésios 4, aparece 5 ministérios, né? Apóstolo, pastor, mestre, né? O profeta, evangelista, tudo aquilo ali são, primeiro, tudo começa com dom, né? Agora, à medida que tu vai exercitando o teu dom, que também é o talento, né? O que acontece? A hora que aquele dom tu usa sempre na direção do Espírito, né? Na submissão a Cristo, ele se torna um ministério. Ele evolui de dom para ministério. É um serviço qualificado, né? Amém? Exemplo de ministério é o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério ali de apóstolo, ali, né? E todos nós podemos chegar nisso, né? São 9 dons, a Bíblia mostra 9 dons, 5 ministérios, né? E potenciais, tem também assim, tem os dons naturais que Deus dá quando a gente nasce, né? Tem a ver com a aptidão que a gente tem os dons do Espírito Santo, né? Que é dado pelo Espírito Santo, e tem os ministérios que é dado por Jesus. Então, Deus, natural, Espírito Santo e Jesus são os ministeriais que ele derramou quando ascendeu, né? Ministério ascendido. Amém? E eles devem ser usados, então, de acordo com a comando do Espírito Santo, né? Colocando a serviço da edificação do corpo de Cristo. Amém? A Nora está compartilhando também. Amém. Então, tem irmãos, por exemplo, que têm o dom de ensino, tem outros que têm o dom de louvor, né? Outros irmãos têm o dom de intercessão. Cada um vai receber pelo menos um, né? Pode receber 2, pode receber 3, 4, 5, né? Mas esses dons que a gente recebe não é para a gente ser glorificado, é para a gente ser usado para a edificação do corpo, para a edificação de cada membro do corpo de Cristo, né? Então, o Senhor vai nos usar para ganhar almas, para ganhar pessoas para o reino. Então, o Senhor, Ele quer de nós essa disposição para trabalhar para Ele, para nos gastar pela obra, né? E para estar a serviço daquelas pessoas que necessitam daquelas habilidades que o Senhor nos deu. Então, cabe a nós servir ao Senhor e às pessoas. Nós somos chamados para servir, e servir com amor, servir com fidelidade. Lá em Jeremias 48:10, Jeremias foi usado para dizer que nós devemos, né, não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Quer dizer, nós temos que fazer com zelo, com amor, com diligência, né? E outra coisa que nós temos que cuidar é para a gente não fazer na consagração também, né? Sem mistura com o mundo. Que o Senhor, Ele não quer as minhas ideias, Ele quer que eu siga a direção do Espírito. Então, isso é outra coisa também importante. Deus não nos escolheu porque nós tínhamos, né, uma excelente maneira de fazer as coisas no mundo. Não, Ele vai nos capacitar com habilidades espirituais, né, que eu vou exercer pela fé, pela fidelidade. Então, o Senhor, Ele quer que eu me disponha. O que Deus quer de mim é que eu me disponha. Eu estar disposto a fazer aquilo que Ele vai dirigir, aquilo que Ele vai me capacitar a fazer. É que nem se a gente recebesse um pacote de sementes. O Senhor nos dá um pacote de sementes, de habilidades, de dons, de talentos. E aí eu tenho que plantar na terra, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar para que aquilo cresça e produza. Então, o dom ele tem que ser cuidado, regado,
né? Ele tem que ser multiplicado para ele produzir para o reino. Então, é isso que o Senhor espera de nós, né? Que a gente pegue aquele pacote, né, de sementes que ele nos deu, plante, regue, multiplique, né? Para que aquilo venha a produzir muito para o reino. Amém. Por exemplo, até só para complementar, vamos dizer assim que uma pessoa tem o dom de mestre, né? Então, ela tem a facilidade para ensinar, mas geralmente é um professor no mundo, né? A pessoa que ensina, ela gosta de ler, mas o que acontece? Não é por eu ter o dom que, se eu não buscar me consagrar, se eu não buscar estudar a palavra, entende? Que nem uma pedra bruta. O dom é uma pedra bruta, né? Mas nós tem que pagar um preço, né? Se tu simplesmente, eu sou dom, tenho mestre, né? Tu não estuda a palavra, tu não te consagra, aquele teu dom não vai fluir como devia, né? Entende? E aí pode até ficar enterrado, sim, se tu de repente tu enterra o dom, né? Misericórdia, né? Tu não exercita mais ali, né? Então, quer dizer, mesmo eu tendo dom, eu tenho que estar na presença de Deus, me consagrando. Seria a parábola das 10 virgens ali, né? Eu tenho que ser uma virgem prudente ali, para poder usar aquele dom, ser o instrumento, né, afiado, né? Que aí vai saindo de só dom, ele vai se tornando um serviço ali, né? Aí realmente tu vai poder ser usado ali, né? De uma forma abençoada, e tu vai poder, não é para ti vangloriar, mas para ti edificar os irmãos, né, através do teu dom. Isso é muito importante. Amém? Mas eu acho que o nosso tempo até estourou, né? E esse assunto realmente, irmãos, né? Se tu quiser aprofundar, tu vai 2 horas aqui falando. O assunto tem 5 ministérios, 9 dons, né? Tem as passagens bíblicas que mostram, tudo é interessante também, né? Dons naturais, que envolve o que, quando eles fazem aquele teste lá, né, para saber, né, como é que chama mesmo? Saber o vocacional, é o teste vocacional. Tem gente vê isso forte nas pessoas, né, o dom natural, às vezes, né, tu vê assim que aquela pessoa, ela já tem uma tendência a fazer aquele serviço com facilidade, é natural nela aquilo, né. Aí se ela aperfeiçoa, ela se torna um ótimo profissional, mas tudo envolve o zelo, né, e se aperfeiçoar, amém? Aí tem gente que tem dom, mas não se aperfeiçoa. Aí, mas tem tudo para ser um excelente profissional, consegue ficar só médio, né? Então, para tudo tem que pagar um preço, né? Se eu quero realmente prestar um serviço de excelência para Deus, né? No mundo é a mesma coisa, amém? Mas, meus irmãos, então, hoje, não, nosso tempo passou rápido aqui, já estão terminando, mas amanhã temos então o grupo da Dona Preta, às 15 horas, né? Às 3 da tarde, que é um grupo híbrido, dá para participar também pela internet, embora seja presencial, né? E na quarta a gente retorna de novo aqui, então, com a nossa live da quarta-feira. Amém? Convidar a Nora, então, a fazer a oração final, encerrando a live de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós chegamos a Ti nesse momento, Senhor. Colocamos a vida de cada um de nós, os nossos familiares, na Tua presença, ó Pai. Clamamos, ó Senhor, que Tu possa estar operando nas nossas vidas, Senhor. Jogando luz dentro de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, discernir, Senhor, os dons, os talentos que Tu nos deste, Senhor, e nos dispor com fidelidade, Senhor, com zelo, para estarmos à Tua disposição, à disposição do corpo, Senhor, para que Tu possa nos usar, Senhor, para que possamos Te servir com amor, Senhor, para que outras pessoas também sejam ganhas para o reino, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, nós clamamos, Senhor, que Tu venha, Senhor, estar operando nas nossas vidas, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos traz o Teu livramento, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos também todo o espírito da doença, da enfermidade, Senhor, todo o espírito do desânimo, da tristeza, Senhor, do abatimento, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos o espírito do cansaço, da opressão, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu possa, Senhor Jesus, estar operando nas nossas vidas, Senhor,
liberando o fluir do teu Santo Espírito em nós e por meio de nós. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmã Luzia, irmão Marcos, Sullivan. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, amados. Voltamos, então, na quarta-feira. Amém.